Remember me, do I have to travel far? Remember me. Caraca, esse violão aqui é muito cenográfico. Ele tá aqui só pra fazer graça com vocês, assim, não sai nada. Respeitem a voz dos seus avós. Exceto se eles forem uns terraplanistas, cloroquina, que aí também não dá, né? E idiotas também envelhecem. Mas, em regra geral, respeitem a voz dos seus avós. Eu, às vezes, acho até que tem poucos avós dentro da literatura, né? Eu lembro aqui da Úrsula, que é a avó daqueles 1500 aurelianos buendias lá do 100 Anos de Solidão. Aquela vozinha lá viciada do O Jogador, do Dostoiévski, que perde todo o dinheiro na roleta. E tem também aquela fofíssima Mãe Abigail, que toca aquela guitarra blues sensacional. Tem 108 anos de idade, ainda luta contra o mal no Dança da Morte. Mas assim, rapidamente foi quem eu lembrei. E vocês devem estar se perguntando aí o que tem isso a ver com o livro de hoje, né? É óbvio. O tema do livro de hoje é Gengis Khan. Porra, isso é engraçado pra caramba. Fazer uma introdução dessa e o tema ser uma parada nada. Júlio César. Não. O tema de hoje é Roda a Vinheta. O livro de hoje veio diretamente do Reino Oriental da Áustria, terra de Mozart, Sigmund Freud e o nosso querido exterminador, ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger. Ele é o Gerações da Anna Dittmüller. Dittmüller, eu treinei pra caramba essa pronúncia, eu acho que é isso. Anna Dittmüller. Igual eu treinei também Sigmund Freud. Ele conta a história do Franco e da sua avó Maria, que é uma espécie de Palmeirinha, Drauzio Varela e Fred Roger. Sabe aquele Sr. Rogers, o cara simpaticão que criou o Daniel Tigre, aquela turma da pesada? Eu adoro o Daniel Tigre. Catarina, Príncipe Quarta-feira, ou a coruja, que é uma engraçadíssima aquela coruja. Corujô. Pô, o Corujô é demais. E essa avó antenada, ao perceber a curiosidade do neto sobre as origens, o neto fez aquele teste de DNA com o cotonete, que descobre até o seu primo dinossauro mais próximo. Esse teste aparece tudo, parece o que você comeu no café da manhã 50 anos atrás, o time que você torcia, qual era a sua cor preferida. E num mix meio Outlander, meio Forrest Gump, eles começam a fazer uma viagem no tempo, uma viagem pela história. Então eles vão lá na Revolução Federalista, lá do Sul, onde está tendo um embate lá entre os chimangos e os maragatos. E aí lá no Sul também, eles vivem com um casal, filhos de imigrantes italianos que estão sofrendo xenofobia porque o Brasil entrou na guerra e contra a Itália, negócio assim que você começa a perceber onde o livro está indo. E aí depois eles vão para Europa, lá no meio da Segunda Guerra Mundial, e começam a vivenciar aquele dia a dia de bombardeio, de ocupação violenta, fome, morte, desespero. E eles estão sempre no encalço de alguns personagens marcantes, sabe? Personagens com fibra e de bom caráter. Tem até uma personagem lá que é uma mulher cigana e ela sofre bastante, né? E isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né? Como os ciganos sempre ficam meio que renegados a segundo plano, né? Sendo que eles são provavelmente o povo que mais sofreu na história desde que mundo é mundo. Sei lá, não sei se é o mais, mas tá no top 3 aí, com certeza. Na verdade, eles ainda sofrem, né? Tipo, eles são sempre perseguidos, eles são sempre os primeiros a morrerem, os primeiros a irem pros campos de concentração. Sabe? Ainda tem preconceito hoje, até hoje cigano dizem que rouba as crianças, sabe? Na Europa, eles não podem ficar em qualquer lugar. E eu não sei se vocês sabem, aqui também tem informação. Nós tivemos 2 presidentes no Brasil que tinham origens ciganas. O Washington Luiz e o Juscelino Kubitschek. E o Elvis Presley, que não era presidente do Brasil, nem nunca foi, nem passou perto, acho, de ser presidente do Brasil, também era de origem cigana. Um livro que é muito legal e tem um pouco da história cigana como pano de fundo se chama O Voo das Cegonhas, do Jean Christopher Granger, ou Granger, eu não sei, porque às vezes a gente só lê o nome, não vai buscar como é que se fala, mas é isso, tem um grande, tem um E com acento em francês. Não sei como é que funciona isso, mas Granger, um dos poucos povos, né, nômades, né, que existiram, e a origem deles remonta até a Índia antiga, né? Eles são meio que descendentes dos hindus, por isso que eles têm aquelas roupas todas coloridas. Pelo menos é o que estava dizendo no livro. Eu também não pesquisei tanto, assim. Mas enfim, é um negócio bacana. Jobi, Joba, a cada dia ele te quero mais. Jobi, 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 Joba, a cada dia ele te quero mais. Gypsy Kings. Voltando.
Toda vez acontece isso. Mas os dois protagonistas aqui dessa história, eles não são meramente espectadores, tá? Eles interagem o tempo inteiro com os personagens lá históricos, né? Que estão no ambiente deles, eles são os viajantes. Então eles sentem fome, eles sentem angústia quando são bombardeados, o desespero de não saber o que vai acontecer, se eles vão conseguir sair dali. E aí no final desse livro, você tem uma revelação que dá uma amarrada inteira nessas histórias e ao mesmo tempo, em razão disso, obviamente, ele te dá uma nova dimensão do que aconteceu ali, sabe? Uma nova perspectiva sobre aquelas histórias contadas nessa viagem. Compreendeu? Talvez, né? Eu acho que dessa vez eu consegui ser um pouco mais claro do que eu costumo ser nos outros vídeos. E assim, esse é o tipo de livro que eu vou fazer questão de ler pro meu sobrinho, por exemplo. Se ele quiser, claro, também não vou ficar forçando. Mas eu teria um enorme prazer de ler esse livro para ele. Eu, por exemplo, recomendaria para uma secretaria de educação, entendeu? Para uma leitura complementar de alguma escola. Ah, Rafael, mas por que você tá falando isso? Porque ele traz temas sensíveis, sabe? Desse embate de gerações mas sem proselitismo, sem panfletagem barata, sabe? Ele traz as questões de uma maneira muito orgânica, muito real. E assim, em tempos de egoísmo extremo que a gente tá vivendo aí, né? Do cara que, meu Deus, eu tenho que ir na praia, eu já estou 6 meses em casa, eu tenho que fazer minha festa de 35 anos, como é que eu vou passar mais um ano sem fazer minha festinha de 35 anos? Ai, eu não tô podendo ir no estádio de futebol pra torcer pro meu time, sabe? Essa coisa absurdamente egoísta. Aliás, essa turma aí do Covid Fest aí tinha que ser obrigado a ler Anne Frank. Então, esse livro traz um pouco disso, né? Dos momentos que foram complicados na história e com esse embate do comodismo moderno, né? Ele faz um resgate da história que evidencia um pouco essas diferenças e mostra os pontos de partida. Os pontos de partida aqui. Desenho, às vezes eu desenho. E aí traz aquela reflexão de conhecer a nossa origem para conhecer o outrem, sabe? Porque assim você consegue desenvolver uma empatia atávica. Se é que isso faz sentido? Faz sentido, óbvio. Enxerga no outro o que você já foi, mesmo que você não tenha sido. Sacou? Em suma, é um livro que aborda esses conflitos de gerações e ele explica, né? Ele ensina, ele contextualiza com emoção. Ele traz emoção para fazer tudo isso. Agora, na parte técnica, eu não posso deixar de falar porque a autora optou por escrever o livro todo no presente, né? Que é uma linguagem que às vezes combina muito mais com o roteiro, né? Ela privilegia a ação. É inevitável que quando você escreve assim muito no presente, é inevitável não. É muito difícil você não cair na pegadinha do paralelismo verbal, que é você alternar o passado e o presente, sabe? Porque às vezes você usa, fulano ficou, de repente você fala, fulano anda. Para olhos destreinados, para a maioria dos olhos destreinados, isso passa, as pessoas nem percebem essa alternância no tempo, né? Mas, cara, quando você começa a fazer muito isso que eu tô fazendo aqui, de ficar lendo não só o enredo, mas também prestando atenção um pouco na técnica, você pega mais isso e tem essas alternâncias aí dos tempos verbais. Mas em algumas partes só, não é no livro inteiro não, e não atrapalha, no final das contas. Se você não for um cara assim que nem eu, que fica catando essas coisas. E outra coisinha também que me chamou a atenção foram algumas marcações no diálogo. Ou poderiam ser suprimidas ou poderiam vir de uma outra forma. Assim, por exemplo, tem uma hora que ela bota assim, Frederick fala. Aí, pum, travessão, vem o que ele fala. De repente seria melhor ver só o travessão e botar tá, e depois assim, Frederick falou. Frederick pergunta. Não, você bota a pergunta e depois assim, perguntou Frederick. Dá um vigor, dá um dinamismo maior pra escrita e fica com menos cara, às vezes, de teatro, né? Porque o teatro tem muito isso, essas marcações. Eu não sei, sugestão aí pra quem estiver vendo também, mas, enfim, é tudo achismo aqui nesse negócio. A primeira parte é tudo verdade, essa segunda parte aqui é achismo. Mas como eu disse, é um livro, cara, super legal, super atual, super bacana, que traz essas questões que estão cada vez mais em voga e são cada vez mais necessárias pra gente discutir, pra gente debater, e traz também essa coisa muito importante da gente conhecer as nossas origens e não pra aumentar
aumentar a distância entre os diferentes, mas justamente ao contrário, para diminuir esses abismos. Porque quando a gente conhece as nossas origens e vai remontando até o passado, você começa a perceber que você tem muito mais conexão com os outros, sabe? Você tem... Afinal, se você é um cara religioso, você acredita que todo mundo veio do Adão e Eva. Então, tipo, todo mundo é parente, no final das contas. E se você não é um cara religioso, é um cara que acredita na evolução da espécie, lá dos répteis, do caramba, vai dar no mesmo também, porque aí todo mundo veio lá do réptil, que veio do peixe, que veio da água viva. Então, no final das contas, temos todos a mesma origem. Ou somos poeira estrelar, ou somos filhos lá do grandíssimo que criou lá o Adão e Eva. Ou seja, ou somos poeira estelar, ou somos costela de alguém. E assim, eu li esse livro num dia só, foi pá, poupei, e uma tardezinha, pum, acabou. Em casa, fica em casa. Ah, eu já ia me esquecendo. E ele é baseado numa história real, o que deixa a coisa toda muito mais interessante. E tem um final lá que traz uma possível explicação lógica para essa viagem que aconteceu aí. O que, assim, como leitor normal, eu sou um leitor anormal, como leitor normal que eu não sou, eu preferia que essa questão ficasse no imaginário, uma coisa mais lacônica, que a gente não entendesse como aconteceu essa viagem, né? Podendo ser real ou não, enfim. Mas como o livro tem toda essa pegada mais de explicar, de ensinar, de se comunicar ali com o leitor mostrando, resolveu dar uma explicação lógica para coisa. E pensando por esse lado, eu tenho toda a certeza que quando eu ler esse livro pro meu sobrinho, ele vai querer saber como é que aconteceu essa viagem. Então, tipo assim, faz sentido. Deixa o Schrödinger explicar lá, né? O Schrödinger. Eu tô treinando muito a pronúncia, mas não, como vocês podem ver, não tá ficando muito bacana, mas eu estou tentando. Então é isso. Gerações, da Anne Dittmiller. O seu livro é de janeiro. Procure ele aí, ele tem nas principais plataformas. Não, aliás, não sei se tem nas principais plataformas. Tem na Amazon, né? Acho que tem na Amazon. Provavelmente tem na Amazon, mas joga no Google, pega aí o nome, Anne Dittmiller, Gerações, e adquira o seu livro, ou se você se interessou, obviamente, pelo que eu tô falando aqui, se não também nem adianta, né? Entrar num negócio desse pra ficar dando estrelinha baixa, meu amigo, pô, pelo amor de Deus, a gente já passou dessa fase, nem para. Aproveitem para escutar o Esculachos Cacofônicos, dá um pulinho lá também no Diário de Anarres, assista o vídeo lá do Davi Viganon, que tá sensacional. E por favor, né, deixa o queridão aqui um pouquinho mais feliz. Não vou falar isso não quer se inscrever, não se inscreve, meu amigo. Eu passei dessa fase de ficar dando diquinha aí pra você. No começo eu tava meio enigmático. Depois eu fui um pouco mais sério, né? Um pouco mais assertivo. E agora, meu irmão, se você não quiser se inscrever, não se inscreve. Se quiser, se inscreve. Tá aqui embaixo, ó. Se inscreve. Eu tava com uns 230, assim, sei lá, subiu bastante. Aí subiu mais de 10 aí no último vídeo. Valeu, galera. Eu tento pagar um de mal, assim, de que eu não tô nem aí, mas é tudo mentira, é um personagem. E vamos terminar aí com um clássico da Pixar. Remember Me. Beijo na abuela.